Pessoal, tudo bem? Olha só, tô começando um projeto novo, que é este comentário, então vou pegar jogos aleatórios, né? Então quando eu tiver a fim de falar com vocês, vir aqui conversar, dar minha opinião, esse comentário, eu vou vir fazer um vídeo, então sem compromisso, tá? E eu escolhi o jogo do Fluminense com Al Hilal para começar aqui no meu canal. Esse canal é o Lives do Duda. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Porque eu vou começar a fazer esses comentários de jogo, de repente opiniões de algum assunto. E eu escolhi este primeiro jogo do Fluminense porque eu estou absolutamente entusiasmado, inebriado, embriagado com a atuação do Fluminense do Renato. E eu sou um renatista. E aqui cabe antes de falarmos do jogo, cabe pontuar que todo mundo que é fã do Renato, ele é taxado como um passador de pano para tudo que o Renato faz. Porém, o Renato tem seus erros, tem seus acertos e hoje foi um exemplo de acerto. Hoje contra a Inter, né? É o segundo jogo seguido que o Renato dá uma aula de interpretação de jogo, de entendimento tático, coisa que ele era muito criticado em outros momentos, né? Como, por exemplo, no próprio Grêmio, né? Por muito tempo, né? Se fez a leitura, né? Se fez a narrativa de que ele não entendia nada de tática, que ele não treinava, que ele era um entregador de coletes. E hoje deve estar sendo uma noite, né? Porque agora eu tô gravando esse vídeo logo após o jogo, agora são 6:30 da tarde. Aliás, tô aqui, né? Num quarto enjambrado aqui em casa, né? Então vai ser assim. E hoje ele deu um nó. E é curioso, ele deu um nó num 3-5-2 no último jogo, né? Quando ele lança o 3-5-2 contra a Inter de Milão. E hoje ele acho que não foi um nó, acho que foi um jogo justo, foi um jogo estudado, foi um jogo muito bom do Fluminense, um jogo equilibrado, né? Maduro. O Fluminense está maduro. É chocante ver o Fluminense jogar, porque eu te confesso que eu não vi o Fluminense jogar com frequência e eu fui. Aliás, eu estive em Fluminense e Sundowns, né? O Mamelodi Sundowns em loco, em Miami, e o Fluminense foi muito mal. Eu saí assustado. Eu falei, se joga desse jeito contra a Inter, toma um currupio. E não foi o que aconteceu. E o Renato mostrou conhecimento, né? Bom, primeiro ele fala na coletiva contra a Inter de Milão, que a Carol convidou ele para jantar, ele disse, não, vou ficar vendo o jogo. E deu para ver que ele viu o jogo mesmo, porque ele faz um antídoto contra a Inter de Milão, que é um puta de um time, e nós não vamos dizer aqui que a Inter não é, né? A Inter é vice-campeã da Champions, e o treinador vice-campeão da Champions acabou de cair pro Renato, que é o Inzaghi, né? Com o Al Hilal, que deve gastar mais ou menos umas 10, 15 vezes mais que o Fluminense, que é um time de bilhões, e o Fluminense não deve gastar 100 milhões nesse time. Então, eu consideraria, mas eu não quero colocar apenas valores aqui de diferença de time, eu quero colocar realmente a tática, o entendimento, né? O Renato hoje, bom, eu tô dando uma olhada aqui nos números que eu gosto, tá? Eu sei que tem muita gente que não é muito fã de número ou usa eles para benefício próprio em suas teses, mas no caso aqui eu acho que é legal interpretar os números, né? E a média geral de posse é 45 para o Fluminense, 55 para o Al Hilal, mas muito porque no final o resultado, né, propunha isso ao jogo, né? Um time se retrair, o outro time atacar e o Al Hilal tinha que buscar o resultado, né? E aí sim passa na posse de bola. Mas o Fluminense teve uma chance incrível com o Cano antes, né? Que o Bono faz uma defesa maravilhosa ali, acho que até te dou mais méritos do goleiro, acho que claro, o Cano dribla de uma forma curta, né? E o Bono consegue, mas é uma manobra arriscada do Bono e o mérito do goleiro ali, né? Claro, o atacante tem vamos dizer assim, ele tem uma supremacia, né? Ele tá
Ele tá indo para cima do goleiro em velocidade e ele não conseguiu fazer o drible. Então, eu acho que ele tem mérito. Aqui, total de passes, obviamente, o Al Hilal foi superior, 439 a 328. Né? Mas, isso dá para ver, isso mostra como o Fluminense não abdicou do jogo, ele não deu a bola para o adversário. Ele tentou jogar, né? Eu gostei muito do meio-campo. Achei o Martinelli num nível de atuação altíssimo. O Arias eu não vou nem comentar, joga um absurdo. Eu acho que de fato é o melhor jogador até agora do Mundial, né? Fez um golaço de falta. Todas as vezes que o Fluminense precisa dele em termos de retenção de bola, de segurar o jogo, de temporizar, vamos usar assim esse termo aí, que nem todo mundo gosta, mas ele temporiza o jogo. É espetacular a maneira com que o Arias tá jogando, né? Bom, o Hércules entrou de novo e fez gol. Méritos do Renato, que sabe ler esse jogador. Aliás, esse jogador, ele tava para sair do Fortaleza para a Europa e aí sofre uma lesão, fica um tempo fora, a transação não acontece e o Fluminense busca ele, acredita nele e tá colhendo né, a plantação, no caso, porque é um jogador de um nível superior, né? Voltando de lesão, o cara dá uma, entre aspas, uma atrasada assim na vida dele, e isso dá para ver que ele tem qualidade, né? O Fluminense, ele está entre os 4 melhores times do mundo, mas é diferente de quando ele foi contra o City há pouco tempo atrás, que ele também passa, né, da primeira semifinal e pega o City, enfim, ele tem 10 minutos bons, né? E aí depois é o City, final de temporada, acúmulo de jogos, e o Fluminense não consegue desempenhar o que está desempenhando agora, né? O time do Fluminense, aquele é melhor que esse? Acho que é um debate que vai se abrir agora, tá? Acho que vai se abrir. Acho que os torcedores do Fluminense, principalmente, vão começar a comparar, porque esse time do Renato já é um time histórico, e eu tô falando isso logo após o jogo. E eu não li nada, eu não vi nada, eu não sei quais são os comentários. Eu estou supondo que os torcedores do Fluminense aqui, se este vídeo cair algum torcedor do Fluminense, pode deixar nos comentários. Este time já está na história do Fluminense? Na minha opinião, já. Na minha opinião, já. E ele será comparado com, por exemplo, o time campeão da América, que né, perdeu de 4-1 do City e agora ganha do time que fez o City cair da Copa do Mundo de clubes, que é o Al Hilal. Então, o tamanho da vitória do Fluminense a gente só vai entender daqui a um tempo. Mas assim, próximo ao resultado, eu já afirmo convicto que é um resultado histórico. É gigantesco. E méritos de Renato Portaluppi, um entendimento, um amadurecimento. Não tenho acompanhado o dia a dia, porque, enfim, não torço por Fluminense, mas aqui no Grêmio eu te digo e afirmo com todas as letras. Em 2023, quando o Soares estava, a gente viu um Renato maduro, a gente elogiou muito, né? Todo mundo da crônica, até os haters do Renato se abriam para ele, porque ele fez um time, ele refez o time diversas vezes, claro, tinha um gênio no ataque, mas diversas vezes precisou refazer time, mudar esquema e deu sempre certo. No ano seguinte, críticas, e ele avisou, né? Jogar fora de casa vai ser um peso, o Grêmio vai ter dificuldades, e teve, e mesmo assim o Grêmio conseguiu, entre aspas, fazer um ano seguro no Brasileiro, que era onde se temia. Se teve muitos conflitos com a imprensa, principalmente, né? Com alguns torcedores, porque de fato o Grêmio não vinha jogando tão bem, era uma, entre aspas, bengala na opinião dessas pessoas, e eu particularmente, não vou mentir, eu entendia que era sim a hora do Renato deixar o Grêmio para viver novos ares, e olha aí os novos ares vindo. Então o Renato está de parabéns. Eu sou absolutamente fã do Renato, pago pau pro Renato e digo, o Fluminense não é mais zebra. Seja qual for o seu adversário, Palmeiras ou Chelsea, o Fluminense tem muita chance de ir adiante, pegar uma final e quem sabe ser campeão
do mundo, tá bom? Você gostou deste comentário? Deixe o seu like, deixe o seu comentário em cima das coisas que eu falei aqui e te inscreve no canal Lives do Duda. A gente vai tentar, e eu vou tentar trazer comentários ao final dos jogos, tá bom? Tô muito feliz aqui de poder compartilhar com vocês as minhas opiniões e a gente vai se vendo nos próximos vídeos.